aí, pessoal, beleza? Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e também embaixadora aqui do Space Squad. O Space Squad, para quem não sabe, ele é um grupo de pessoas que está aqui para ajudar a comunidade, beleza? A gente tem o apoio da Rocket City e a gente está aqui com várias iniciativas, como, por exemplo, o Space API, que acontece toda quinta-feira no Discord da Rocket City, os meetups, que acontecem no Brasil inteiro. Então, se você acessar o meetup.com na página da Rocket City, você consegue ver os próximos meetups que talvez estejam próximos de você. Ou também você pode entrar no Instagram do Space Squad, que a gente posta tudo por lá, quando vai ter o próximo meetup, os episódios que estão saindo, o Space API, tudo fica por lá. E a gente tem também, óbvio, o podcast que a gente está aqui, que eu vou passar para o Taveira para explicar o episódio de hoje. Perfeito. E aí, galera, eu sou o Gabriel Taveira e sou um dos hosts aqui do Space Squad. Estamos aqui com o Heitor. O Heitor, ele, lidera o time de tech dentro da Suzano e a gente vai falar sobre muita coisa foda. Desde quando ele começou ali dentro da Suzano até como ele cresceu e está liderando um time. E a Suzano, para quem não sabe, é uma empresa gigantesca. Tem 17.500 funcionários. Então, a gente vai tocar muito nesse assunto. A gente vai ver como é a estrutura de equipe, como as coisas funcionam lá dentro, como eles usam modelos preditivos, em geral, como a Suzano se adaptou ao mundo digital e como está sendo essa transformação. Além de toda a experiência que o Heitor passa aqui pra gente. Então, manda a bola, Heitor. Boa, valeu, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Heitor, sou líder de desenvolvimento lá na Suzano, como o pessoal comentou aqui. Eu sou entusiasta da área de cibersegurança, a área de desenvolvimento, sempre esteve ali comigo. Então, espero conseguir contribuir, comentar com vocês aqui um pouco dessa jornada e como que a gente conseguiu fazer isso dentro da transformação digital na Suzano. Valeu! O Heitor, para quem não estava lá no Meetup de BH, inclusive foi a palestra mais marcante do Meetup. Pá! Toda hora! A palestra dele sobre cibersegurança é muito boa e, de novo, pá! Pá! Bora pro episódio. Bora pro episódio. Valeu! Boa, eu trouxe uma lembrancinha para vocês também do nosso time de desenvolvimento. A gente entrega lá para todo mundo que entra na Suzano, então queria compartilhar aqui, entregar para vocês também. Aí sim. Poxa! Talk to a Duck. Isso, muito legal, assim, é uma lembrancinha, mas para que as pessoas também exercitem um pouquinho e tenha, de verdade, um patinho ali, porque a gente vê muito na teoria Talk to Duck Debugging. O que é o Duck Debugging, cara? Conta pra gente. Que é uma prática, né, pra gente debugar um pouquinho, nada mais, nada menos do que a gente conseguir sair daquele foco do código, sair do foco do código, conversar com alguém, dar uma volta, uma passeada, e muitas das vezes o patinho ajuda a gente nessa frente, sim, de você desligar um pouquinho do código e quando você volta, tá com a resolução do problema já, como resolver, né? Então, ajuda um pouquinho a tirar um pouco do extremo foco ali e voltar e ter mais ou menos uma ideia da solução. Entendi. Ele é para você conversar com ele, então, Exato. sobre os problemas. É isso, assim. Na prática, é uma forma de você ter alguma coisa ali física para você conversar. Tem gente que usa um cubo mágico, tem gente que fala sozinho, tem gente que gosta de dar uma volta, enfim. São várias formas, né? Mas a prática do Talk to a Duck ali é um conceito já antigo, introduzido no mercado e que é simbólico, né? Acaba que o patinho é simbólico hoje para quem é desenvolvedor, né? Aí agora a Suzano decidiu... Que massa. Vocês, dar o como é que patinho vocês de tiveram verdade. essa ideia? Foi realmente motivado por isso? Vocês viram a oportunidade? Foi realmente motivado. A gente estava pensando em alguma forma de agradecer, dar um brinde para quem está entrando e também agradecer alguns convidados, parceiros e amigos. E a gente pensou na ideia do patinho, né? E procuramos, será que vai ser possível? A gente vai conseguir, né? Porque tem a logo da Suzano no patinho. Enfim. Tem a logo aqui atrás. Ó. Então, foi uma jornada, assim, mas foi bem legal porque a gente consegue ali entregar algo que é simbólico, acho que para esse universo de desenvolvimento. Principalmente no home office, às vezes você não tem um colega para você desabafar. Exatamente. Eu tô preso nesse negócio há 3 horas. Você fala com o Cleitinho, né? Com o Cleitinho, né? Ou talvez, sei lá, moça do RH, pode ser o nome desse aqui. Muito Só bom. desabafa. Às vezes você contando o problema, vem a solução, né? Exato, é isso. Assim, é o simples fato de, além de simbólico, ali ajudar
jornada também. E é legal porque a Suzano, ela não é uma empresa principalmente digital, né? Não é, não é. Então, conta pra gente como é que tá funcionando isso. Tá bom. Bom, a Suzano é uma grande companhia hoje a nível global, mundial, na produção de celulose e papel. Temos várias marcas conhecidas, né, introduzidas no mercado nível no Brasil. Mas a gente, assim, não ficou para trás. Assim, a Suzano vai fazer 100 anos no começo do ano que vem. E a gente fala que é uma startup de 100 anos, assim, porque é o nosso foco muito grande em trazer inovação para as pontas, em como empoderar as pessoas, criar sistemas, metodologias e formas de a gente sempre se manter ali dentro dessa transformação digital, né? Então, a Suzano, há uns 3, 4 anos atrás, tem investido muito forte na criação de uma área de transformação digital, com várias frentes, como ciência de dados, engenharia de dados, desenvolvimento, frente de inovação aberta, cuidando do nosso ecossistema de startups, enfim. São várias frentes, a gente tem trabalhado bastante nisso e como que a gente consegue empoderar as nossas áreas, né? Para as pessoas conseguirem ali sair do outro lado usando tecnologia, né? E conseguir garantir a inovação dentro desse mercado competitivo e industrial que é o que a Suzano vive. É muito diferente, né? Ser uma startup de 100 anos não é nada ruim. É muito bom. A maior parte das empresas, se pudessem, estariam com cultura de startup, porque as coisas movem rápido e conseguir crescer e durante 100 anos ainda ter essa mentalidade de não ser uma empresa que se acomodou no passado, né? Não gosto de tecnologia, não sou de tecnologia, é muito, muito legal, cara. É isso, assim, eu também acho impressionante. Eu sou suspeito para falar, porque estou lá na Suzano tem alguns anos, aí de 7, 8 anos. Mas é impressionante, sim, como ela consegue manter tudo isso e praticar tudo isso, é muito legal. E como foi que você entrou como tech lá na Suzano? Tipo, Boa. Você falou que tem 3 anos. Qual exatamente o teu papel? Você já entrou nele? Acho que vale comentar um pouquinho da minha trajetória, enfim, porque está super conectado ali com essa frente. Eu não sou de São Paulo, eu vim de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade lá no interior, divisa com o estado de São Paulo, mas assim no interior, em Mato Grosso do Sul. E por lá a gente tem uma fábrica da Suzano, né? Então, e é uma cidade super pequena. Então, assim, você tem algumas opções quando você mora numa cidade super pequena, a ponto de, putz, eu estou prestes a entrar no mercado de trabalho. O que eu faço, né? Assim, eu vou embora estudar numa universidade, eu estudo no meu local, eu trabalho no comércio, eu abro um comércio, enfim. Ou eu trabalho numa big empresa, uma fábrica que tem lá, que é a Suzano. Então, assim, foi uma das opções. E nesse caminho eu segui ali, optei por entrar na Suzano. Mas, assim, eu sempre... O meu background, formação e paixão foi sempre em tecnologia, assim, isso eu sempre tive muito claro. Mas eu entrei na Suzano em uma área de melhoramento das práticas de operação do processo florestal. O que isso significa? A gente buscava formas de incrementar e melhorar como que a gente opera as nossas máquinas florestais, como que é o nosso processo florestal, em todo esse contexto. Assim. Sim, então, para quem não sabe, Suzano é uma empresa de papel gigantesca. Exatamente. E o papel vem da matéria-prima que é a madeira, né? Então a gente planta de 100% de forma renovável, planta e colhe a madeira. E aí, sim, tem toda uma operação florestal, tem plantio, a colheita, irrigação, nutrição, enfim. E aí tem algumas áreas que olham para excelência, né? E as melhores práticas dessas operações. Então, eu ingressei na Suzano dessa forma, como jovem aprendiz ainda, 8 anos atrás. Mas eu já desenvolvia, assim, eu já brincava ali com código, fazia uma coisa ou outra. E eu quis levar muito isso para o dia a dia, para a rotina, para o trabalho, como que eu conseguia ali dentro da Suzano praticar, fazer um script para automatizar alguma coisa que acontecia ali, enfim. Então, começou assim essa jornada. E ela ficou por alguns anos, então eu passei por algumas áreas da Suzano, assim, eu meio que migrei bastante das frentes, então fui de lá, eu fui para a área de viveiro, que é onde produzem as mudas, e era um viveiro totalmente automatizado, então a gente tinha muita interface com tecnologia, desenvolvimento, programação, etc. Nessa época eu vinha muito para São Paulo, a trabalho, assim, a gente tinha algumas operações em empresas que trabalhavam aqui, então a gente viajava muito para cá. E eu fui me apaixonando por São Paulo, assim. Isso é polêmico, /curioso, né? Porque às vezes
assim, eu sempre escuto que as pessoas querem sair de São Paulo, né? E eu falei, putz, eu acho que eu quero morar em São Paulo. E aí foi indo nessa jornada, até o ponto que entrou-se a área de transformação digital, a Suzano começou a investir nessas frentes, criando otimizadores, modelos preditivos, trabalhando com o pessoal de dados, enfim, e chegou um período em que a gente acreditou muito da importância de ter uma área de desenvolvimento dentro da companhia, sabe? E nessa época aí eu já tinha migrado para o time de transformação, atuei como engenheiro de dados, eu atuava já como engenheiro de dados ali há 1 ano e pouquinho, assim, quando veio o convite de, olha, vamos criar uma área de desenvolvimento. Eu falei, vamos. E aí a gente começou a pensar nessa jornada, em todo esse caminho. E aí eu recebi o convite para liderar essa frente, né? Isso tudo, assim, trouxe um resumo aqui, mas na prática, né? Como que a gente começar a desenvolver algo dentro de uma empresa gigante como a Suzano, assim, tem muita burocracia dentro da Suzano? Por ser uma empresa de 100 anos, né? Tem muitos processos, entendo que eventualmente eles são burocráticos, sim, tá? E é um pouco do nosso papel hoje reduzir isso, mas essa burocracia ela não é à toa, assim, né? Porque tipo, uma empresa desse tamanho está listada na Bolsa de Nova York, tem N certificações, e a gente precisa de ter alguns tipos de respaldos e cuidados para conseguir atender e estar de acordo com todas essas normativas, assim. Então, comparado a startups, empresas que estão iniciando, assim, mas, assim, um pouco da nossa força-tarefa como transformação digital é como que a gente automatiza determinados processos, como que a gente facilita determinada frente, enfim. Eu carrego muito isso com o desenvolvimento de sistemas, assim, sabe? Como que com o desenvolvimento de sistemas a gente consegue facilitar a vida e o dia a dia de quem está usando, assim. Porque a gente faz o sistema, mas quem vai usar todo dia ali, né? Putz, esse negócio trava, fecha. Então, a gente tem que ter essa preocupação, assim, com quem utiliza ali mesmo à frente. E você, como já passou por várias áreas da Suzano, você entende o ponto, a dor de cada um, né? É isso. E eu falo brincando aqui, mas, assim, esse tema é até engraçado, assim, né? Porque hoje tem uma área que apoia muita gente, que é a área de arquitetura, que cuida toda a parte de nossa nuvem, etc. E eu me lembro de inúmeras vezes, quando eu estava lá na operação, lá fazendo alguma coisa, eu ligava para o time de arquitetura e falava assim, pessoal, eu quero um banco de dados em nuvem. Assim, eu quero criar uma aplicação. E todo mundo falava, calma, né? Não é assim, não vou te dar um banco de dados. Você não é do time de tecnologia, enfim. E, vias de acaso, hoje eu lidero esse time, essa frente, então é um pouco do sentimento inverso disso, mas sempre entendendo como que a gente consegue ajudar de uma forma ágil, prática, as áreas dentro da Suzano, mas também manter toda essa importância, governança e os processos. Então, é uma área de tecnologia que é interna para a Suzano. Ela faz sistemas internos para a Suzano. Ótima pergunta. Eu já ia nessa exata mesma linha. O que a Suzano usa a tecnologia? Bom, isso é uma coisa que sempre me perguntam, assim, mas o que você desenvolve lá na Suzano, né? O que vocês programam lá? Acredite ou não, né? Mas hoje, nesse universo de digitalização, enfim, todas as empresas, na verdade, dependem de muitas tecnologias e de muitos sistemas. Então, assim, existem muitos sistemas que as empresas, por exemplo, a Suzano está contratando hoje, está trocando o sistema Y amanhã, enfim, isso é natural e acontece com uma certa frequência, assim, dependendo das frentes e a importância, óbvio, e o tamanho de cada sistema, né? E dentro desse meio de caminho, a gente sempre visualiza oportunidades para desenvolver soluções. Então, eventualmente, a gente tem uma solução que ajuda ali, cria um workflow para voltar o plantio de uma área sinistrada. Então, tive uma praga, um tipo de incêndio, etc. Como é que eu volto a plantar naquela área? Você precisa falar com várias áreas dentro da companhia. Então, como que eu organizo tudo isso? Então, a gente desenvolveu um sistema que organiza todo esse workflow e faz com que eu plante volte a plantar, torne aquela terra produtiva antes do que era esperado. Sim, do que eu praticava, porque eu tenho tudo isso organizado, automatizado, sincronizo de e-mail, é um workflow, né? Outro case muito legal que a gente tem lá é o sistema de avaliação de performance. A Suzano entendeu, no ano passado,
no final do ano retrasado, ali para o ano passado, a necessidade de a gente readequar, revisualizar a nossa metodologia de avaliação de performance e, para isso, a gente precisava de um sistema, né? Então, chegou ali no final, a gente buscou, putz, como que a gente vai fazer? E consultamos com a área de desenvolvimento para desenvolver. Então, o que a gente fez? A gente construiu uma solução para avaliação de performance dos nossos colaboradores. Hoje, tem uma quantia de 17 mil colaboradores na companhia que utilizam esse sistema e fazem avaliação de performance, são avaliados, tem a sua participação nos lucros, bônus, tudo mapeado dentro dessa única solução. Muito doido que o sistema quase precisa ser escalável e é só para os usuários funcionar na empresa. É um sistema interno que precisa ser escalável e precisa crescer muito, porque tem muita gente usando, né? E assim, você disse que começou na área de dados e você falou de modelos preditivos. Em que contexto que a Suzano usa esse tipo de modelo? Eu consigo pensar, sei lá, para estimar quanto tempo a árvore demora para crescer? Eu não consigo ir muito mais além do que... Existem muitas, acredite assim, dentro de cada área, por exemplo, florestal, muitas outras áreas, muitas outras frentes e aprofundamentos. Mas a área de ciência de dados hoje atua com diversos otimizadores, diversos sistemas que facilitam essa frente. Então, eventualmente, eu tenho um sistema para otimizar e decidir qual é o melhor lugar para plantar aquele tipo de material genético de acordo com clima, região, solo, etc. Caramba, é a nível biológico mesmo. A nível, assim, quando a gente fala de florestal, tem todo esse conceito. Então, assim, a gente tem um sistema que faz isso. Aí, assim, temos lá um otimizador que faz isso, mas esse otimizador precisa de uma interface, né? Uhum. E aí que entra o time de desenvolvimento, onde a gente consegue seguir com essas frentes, assim. Uhum. E eu imagino que segurança seja o ponto principal aí, né? Eu imagino que vocês também o ponto se também queria tocar. Uma empresa com 17.500 funcionários, como é que ninguém baixa o vírus dos jogos e acabou? Acredite, sim. A gente tem um time de segurança, de cibersegurança muito robusto no nosso processo, que olha para todas essas frentes, assim, desde o acesso ao vírus, até a página que a gente está fazendo deploy no nosso ambiente, né? Então, eu, particularmente, sou entusiasta assim, da área de cibersegurança. Geralmente, eu busco muito conhecimento sobre essa frente, assim, por interesse próprio mesmo. Mas eu entendo que dentro do cenário da Suzano, como que a gente consegue, de uma forma, manter a agilidade da entrega do software, mas aplicando esses conceitos de desenvolvimento seguro, melhores práticas, como que a gente consegue adequar tudo isso, assim. Então, tem uma área de segurança muito robusta lá dentro e a gente trabalha muito em conjunto com eles ali, uma parceria para a área de desenvolvimento, assim. Então, a área de segurança, ela é da empresa inteira, ela vai em todas as partes da empresa e também atua para ajudar vocês a saberem se os produtos que vocês fazem estão seguros, é isso? Exatamente. São diversas frentes, assim, olhando para desde o computador que os usuários estão acessando, controle de senha, renovação de senha, etc. N coisas, as plantas industriais, até os sistemas que a gente está publicando. Caramba! Muito doido. E, cara, assim, quando você começou a liderar essa área, era uma área nova. E era um investimento novo que a Suzano estava fazendo. Como foi a organização? Assim, eu entendo que eles já estavam começando a perceber a necessidade, mas como foi o momento em que eles te ofereceram um cargo para liderar, até o planejamento do que vocês iam fazer, como ia ser estruturada a equipe, como que ia surgir uma nova coisa no meio dessa empresa gigantesca? Hoje, assim, eu olho para esse cenário um pouquinho, olho para trás, né, e consigo ver ali todos os passos e as jornadas que a gente passou para chegar nesse ponto, assim, de ter uma área de desenvolvimento. Mas, assim, te respondendo na prática, foram N alinhamentos, N discussões de cenários, de definições, de criações de melhores práticas, e como que a gente ia conseguir entregar valor para as pontas, como que a gente ia conseguir uma captura de valor expressiva para nós através desse tipo de solução. Porque quando a gente olha para desenvolvimento de software, na sua grande maioria das vezes, você não tem um retorno financeiro. Uhum. Assim, eu não estou fazendo um software que vai me dar um retorno gigantesco financeiro. Assim, eventualmente, você tem uma redução de FTE, mas a gente não pratica redução de FTE na veia, desliga as pessoas. Principalmente para vocês, que é interno o produto, né? Você não vai vender. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário interno, é um pouco disso. Então, eventualmente, a gente
liga tudo isso conectando. Mas, puxa, um otimizador, ele traz um retorno expressivo para a companhia, porque ele otimizou algo, eu faço melhor, faço em menos tempo, e eu tenho uma captura em cima disso, né? Mas como que eu entrego o otimizador? Através de um sistema, né? Através de uma plataforma. E o que a gente acarreta com isso? Porque, eventualmente, se eu entrego um otimizador com uma interface péssima lá, as pessoas vão parar de utilizar. Porque imagina o seguinte cenário, você está chegando em um processo, está falando assim, cara, eu vou te ajudar a otimizar a sua tarefa. Assim, a pessoa naturalmente sente um desconforto, né? E através do desenvolvimento de software, a gente consegue criar uma boa experiência, facilitar uma etapa, deixar a pessoa ter autonomia, gerar um fluxo automático. Então, conectando essas pontas e linkando de como que a gente consegue, a partir disso, virando um produto digital, a gente usa muito essa frente de produto digital, fazer com que as pessoas gostem de utilizar aquela ferramenta, assim. Tipo, eu não uso porque é minha obrigação. Porque, putz, isso aqui realmente facilita a minha vida, assim. A gente se preocupa muito com essa frente, assim. É muito difícil você encontrar uma empresa que tem uma área digital interna que tem essa preocupação, né? Tipo, de fazer uma experiência do usuário legal, de mostrar uma interface interessante. Normalmente você vê, tipo, o serviço da empresa é maravilhoso. Você entra no site, nossa, lindo. Aí você entra na empresa, você vai usar o sistema interno e é aqueles formulários HTML sem o CSS, sabe? Aquelas coisas horríveis, feias, que não dá para usar. Então, é muito interessante você falar isso, porque é diferente. A gente não encontra no mercado muito fácil, né? E vindo de uma big tech, ligam de uma empresa muito grande, né? São poucas pessoas que ligam. E dá pra gente perceber que as empresas maiores, mesmo que não sejam de tecnologia, estão se preocupando com isso, né? Uhum. Para deixar claro que é uma coisa importante. Sem dúvida. Assim, isso é muito importante. Hoje, assim, é uma alavanca de valor para a gente olhar para frente de boas experiências, criar experiências digitais imersivas ali para que as pessoas gostem, utilizem, etc. Então, é algo que a gente se preocupa bastante por lá. E, assim, sendo uma empresa gigante também, eu gosto de tocar nessa tecla da escala da Suzano, porque as coisas sempre funcionam diferente em escala. Não é igual uma startup. Numa startup, por exemplo, você faz um esquema novo, você consegue fazer uma reunião com a equipe e falar, ó, temos um sistema novo, vai ser mais eficiente. Como é que você faz a distribuição de um sistema para 17 mil pessoas? Esse é um grande desafio também. Mas, em resumo, a gente sempre precisa se preocupar com o todo. E como que a gente faz isso? Assim, envolvendo a área de negócio. Então, assim, quem é a área de negócio? Sei lá, eu vou fazer um sistema para o time de comunicação. Vou lá fazer o novo site da Suzano. Aí, o que eu faço? Assim, a área de desenvolvimento sai da salinha, fala, vou fazer, te entrego, né? E fica lá fazendo todo aquele site, volta e entrega e fala, tá pronto? Não. A gente participa junto, assim, a área de negócio faz parte da squad, entra na dele, prioriza na planning. Então, toda essa imersão das áreas de negócio para dentro do processo de desenvolvimento de software faz com que a gente tenha esse tipo de preocupação. Como que eu vou comunicar às pessoas que agora não é mais o sistema X, é o sistema Y, né? Então, isso entra como histórias dentro da nossa squad e a gente faz isso acontecer ali. Então, eventualmente, é um comunicado por e-mail, eventualmente, tem que mudar um processo, uma governança, etc. E tudo isso faz parte ali do ciclo de desenvolvimento de software. Então, a importância de trazer as áreas de negócio para dentro do que a gente faz com tecnologia é isso, assim, porque aí a gente consegue se preocupar, ter um olhar ali para todas essas frentes, né? E trabalhar de forma em conjunta também. Pô, é legal porque a gente fica tocando na tecla de que a Suzano é gigante. Porque ela é gigante. Mas é porque a gente tem mais experiência com startup. Startup é tudo muito na hora. Tipo assim, você tem contato direto com o dono da empresa, sabe? É muito comum isso. E na Suzano eu imagino que tenha diversos processos, né? Tem que passar por bastante pessoas para poder aceitar alguma coisa, né? Mas aí eu queria saber como que foi para as outras áreas em volta quando a Suzano decidiu colocar uma área realmente de tecnologia. Como foi que eles... Como a área de... Você falou que tem a área de arquitetura, né? Isso! Como essa área reagiu? Ela hoje em dia é a mesma coisa? Então, assim, isso eu diria que
falta muita coisa para acontecer, porque não é algo do tipo, vou colocar uma área de inovação aqui, vou colocar uma área de desenvolvimento aqui. Não, assim, é tipo uma jornada. Você precisa engajar as pessoas, você precisa que as pessoas saibam, você precisa que todo mundo seja parte daquilo, que as pessoas se identifiquem, que vejam valor, que aquilo ajude o processo delas, enfim. Então, a transformação digital por si só, né, é uma grande jornada olhando para esse cenário da Suzano como um todo, assim. Então, muitas coisas mudaram, a nossa forma de trabalhar mudou, porque, por exemplo, a gente trabalha como em formato de tribos, então, a alocação com os squads, os produtos digitais, etc. Então, assim, a gente mudou muitos processos, mas isso não aconteceu de uma determinação ao longo do dia, assim, foram anos de fluxo e desse acompanhamento, assim, que a gente foi se adaptando. E o que é mais legal, acho, da metodologia ágil, eu gosto de falar muito e defender isso, é que ela permite que a gente erre e altere, rápido, né? mude a rota rápido e volte e que tá tudo bem. Sim. Não tem problema a gente errar, né? Assim, Erra os erros rápido, vêm arruma acontecer. rápido. Exato. E E vai. você continua. Então é isso, assim, é um pouquinho da jornada e de incluir todas essas frentes dentro desse universo digital. Sim, e assim, para a galera que está assistindo, muitas vezes ou participou de startup ou nunca trabalhou na área. E é uma realidade diferente, principalmente trabalhar com tribos, como você disse. Eu queria que você tentasse explicar um pouco mais para a gente entender como é essa divisão de times e como funcionaria um dia a dia, qual a estrutura de desenvolvimento dentro de uma empresa um pouco mais estruturada. Boa. Esse é um ponto legal. Assim, eu não sou nenhum expert de agilidade, assim, mas vou trazer um pouquinho de como a gente trabalha. Existem vários meios e formas de a gente organizar isso. Mas, basicamente, o conceito de tribos, né, é um agrupamento das squads, né, que estão ali na mesma direção e um olhar para um todo, né? Porque chega um certo nível de quantidade de pessoas, de demandas, que a gente não consegue, eventualmente, alocar 10 produtos em uma squad, e a squad tem 30 pessoas. Não dá. O que é uma squad? Vamos lá. Uma squad é um time de trabalho, né? É um conceito de agilidade, é um time de trabalho em que a gente tem ali pessoas da área de negócio, agilistas, desenvolvedores, cientistas de dados, enfim, e eles estão trabalhando a propósito de um produto digital, né? Ou, às vezes, mais do que um produto digital. Então, assim, esse é um time que a gente sempre usa como multidisciplinar, atuando em cima de um produto. Então, aqui que é um produto digital. É um sistema que a gente desenvolveu lá. O sistema de avaliação de performance que eu comentei anteriormente é um produto digital. Tem uma squad que olha todo dia, participa das dailies, das reviews, das plannings, e olha todo dia para aquele produto e como que a gente consegue perpetuar ele dentro da companhia. Melhorar, criar novas features, funcionalidades, enfim. Então, isso é uma squad, né? E aí a gente tem um conceito, quando isso vai se crescendo muito, né? Como que a gente escala esse modelo, né? Assim, a minha startup é uma squad, então eu tenho uma squad, né? Eu tenho a minha empresa é uma squad. Não, chega um período que é insustentável você ter uma squad que, assim, cuide de tudo. Você precisa de muitas pessoas. Imagine uma daily de 10 pessoas. Exato. Né? Imagine uma daily de 15 minutos com 30 pessoas para falar o que fez no dia anterior. Já passei por isso. Nós já passamos. Não, eventualmente, eu chorei muito. Falei, vamos quebrar isso. Vamos quebrar em duas. É isso. Eventualmente, não foi porque eu falei, mas quebraram em duas. Porque era uma daily difícil. É isso. E como que a gente escala tudo isso e garante esse ecossistema funcionando? Então, na Suzano, a gente optou pelo modelo de tribos, né? Que tribo é um agrupamento de squad ali, mas que olha por um todo para uma área responsável, né? Global, assim. Então, eventualmente, eu tenho uma tribo florestal. Tudo que é da florestal, pesquisa, melhoramento genético, o sistema que ajuda a gente a voltar a tornar a área produtiva mais cedo, os otimizadores do processo clonal, em todas essas frentes estão dentro da tribo florestal, né? E qual a vantagem da gente ter uma tribo florestal? A gente tem um gerente de produto, a gente tem um PO responsável por cada frente, e essas pessoas em um modelo de
horizontal ali, né? Elas se comunicam e trocam entre qual é a frente mais importante para aquela semana, para aquele mês, né? Como que a gente consegue repriorizar isso? Eu consigo mover um pouco todo o time para trabalhar na integração desses 4 sistemas aqui, né? Então a gente consegue trabalhar com um objetivo único, né? E atendendo todos os produtos. Então, é um pouquinho do que a gente aplicou lá e a gente tem ali várias tribos, olhando tribo para celulose e papel, tribo industrial, a tribo florestal. Então, dentro dessas subdivisões da nossa área, a gente consegue garantir que a prioridade é ideal e a mesma para todos daquele produto. Assim. Então, é um pouco disso, assim, escalando o movimento ágil. Aí, então, tem o squad. Aí, esse squad tem um líder. O squad tem um PO, isso aí. Tem um PO. Aí tem uma tribo, que é a junção de squad. E a tribo também tem um PO? A tribo tem... Algumas a gente coloca um PO proxy, mas tem um gerente de produto. Ok. Então, essa pessoa é responsável por que é um todos os PO produtos. Que atua em mais de uma squad, assim, ajudando nessa integração das frentes, tá? Uhum. E temos o gerente de produto, que é um papel muito importante, porque ele olha para todos os produtos digitais daquele negócio, sabe? Uhum. Então, eventualmente, o que é prioridade ou não, alinhado com a área de negócio, é uma responsabilidade do gerente de produto. Perfeito. Eu faço essas perguntas porque quando eu entrei lá no Zé Delivery, era dentro da umbrella da Ambev, que é uma empresa muito grande. Eu não tinha tido essa experiência ainda. Então, eu aprendi muito, porque você chega, você olha para um lado para o outro, tem as pessoas que trabalham com você, mas tem muito mais gente. Pessoas que você nunca ouviu falar, né? Do nada aparece uma pessoa na sua porta, oi, eu trabalho na mesma empresa que você. É um negócio muito louco que você muitas vezes não consegue vivenciar antes de entrar e viver essa realidade. Então, eu quero tentar passar um pouco disso e entender como era isso lá. Para a pessoa que nunca vivenciou essa realidade poder ter uma noção de o que ela pode esperar se um dia ela entrar na Suzano, por exemplo. É muito legal o que você comentou, assim, de que é isso. Porque, no final, a gente tem muitas áreas, propriamente dentro de tecnologia. Tem como a gente falou, a área de arquitetura, de segurança, a área que cuida dos dispositivos, né? A área, enfim, são N outras áreas dentro desse próprio universo de tecnologia e que muitas das vezes a gente não tem interação todo dia, né? Sim. Mas dependendo, a gente precisa. E aí, como que essas pessoas se envolvem, né? Através de todo esse ecossistema da tribo. Então, isso ajuda bastante em como escalar para que as coisas não fiquem ali em assuntos separados ou soltos, enfim, ou tratar de forma repetida. E aí você é tech lead de todas as tribos de tecnologia? Hoje, a nossa área, a gente chama de uma área chapter, né? O que é um chapter? Além de quem atua diretamente dentro da tribo, a gente tem áreas chapters que atuam eventualmente com a necessidade de cada tribo. Ou cada squad. Então, tipo um Coringa. Isso aí. Tem squad que não tem desenvolvedor, porque não está precisando de desenvolvedor lá. Eles estão resolvendo um outro problema. Estou implantando um sistema de mercado, ou enfim, não precisa de um desenvolvedor lá. Então, a gente aloca os profissionais, né, os desenvolvimentos de forma variável ali, vamos falar assim. Entendi. E atua com recomendações e boas práticas, né? Então, como que é melhor eu desenvolver aqui nessa squad, né? E a gente entra lá e fala, o nosso padrão de desenvolvimento é esse, a gente usa assim. Aqui está a nossa wiki, né? Pega um pouquinho do conceito que a gente faz. Então, é um pouco nessa linha, assim. Vocês têm wiki? Que legal. Tem, a gente tem uma wiki. Ela nasceu ali junto com a área, mas a ideia é que a gente incremente ela um pouquinho mais. Estamos estudando ali, por exemplo, soluções como Backstage, coisas nesse sentido, justamente para incentivar isso e criar esse ecossistema no time. Boa. Nossa, eu perdi exatamente a pergunta que eu ia fazer. Você falou que... Lembrei. Você falou que a Suzano, ela tem essa ideia de ser uma startup de 100 anos, né? Mas dá para perceber que, enquanto você vai falando, que a área de desenvolvimento ela tem algumas iniciativas que uma startup não teria. Por exemplo, uma wiki. Uma documentação de coisas, assim. É muito raro você ver. Mas, tipo, no início de uma startup é raro você ver toda essa organização, né, de coisas. E aí você falou que você não teve uma experiência antes como liderando um projeto tão grande desse, né? Tipo, como foi esse processo? Como foi esse processo para você? De ter que já iniciar um projeto já todo organizado, né? Assim, o que eu acho, tá? E aí a opinião Heitor aqui.
Opa. Opinião Heitor aqui. Quando a gente fala desse conceito de wiki, boas práticas, etc., é igual a acessibilidade. Que desenvolvedor estuda acessibilidade, assim, né? Quando que a gente aplica acessibilidade nas nossas plataformas? Então, assim, é a melhor forma de fazer, né? Que a gente conhece, tem materiais que é documentado como tal, mas muitas das vezes a gente não pratica, eventualmente, porque a gente precisa entregar valor, né? A gente precisa fazer a solução numa startup, inclusive, assim, todo dia ali, é isso aí, eu preciso entregar aquilo ali para eu fazer a startup ter rentabilidade, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente talvez não faz diretamente, né, um exemplo que você trouxe de uma startup, mas que deveria, pelo menos, a gente começar a ter uma certa preocupação, assim, com essa frente. Sim. Não que, putz, vamos parar tudo e documentar. Não, e não é isso. A gente não faz isso lá na Suzano também. Não é pra, pô, lá a gente tem a melhor wiki do mundo. Não, assim, eu vejo N pontos que faltam, que a gente todo dia vai melhorando. Agora, o ponto é como que a gente consegue criar esse ecossistema, uma cultura dentro do time para, tipo, pô, mudei a função. Então, eu tenho que ir lá na wiki e mudar lá alguma coisa. Como que eu tive um problema aqui com o meu VS Code? Pô, por que eu não escrevo lá para um próximo desenvolvedor já ter lá na wiki? Enfim, assim, como que a gente consegue? Isso não é um negócio que você liga a chavinha e está funcionando, enfim, não. Assim, nós temos também N dores lá, enfim, como qualquer outro lugar. Mas a ideia é sempre ali estar gotejando isso, falando sobre isso com o time, pra gente ter, assim, lembrar e ter essas preocupações de escrever um pouquinho, assim. E a área já começou grande de engenharia ou começou com, tipo, 2 pessoas, 3, foi expandindo? Começou muito, assim, com 2, 3 e foi expandindo, tá? Tá. A área de engenharia de dados. Natural. Assim, ó, a área de engenharia de dados, quando eu atuava lá, assim, nós éramos em 3 engenheiros. Hoje, eu acho que, assim, arrisco aqui que deve ter por volta de 20 engenheiros lá, no processo como um todo. 15, por aí. Enfim, não sei ao certo o número. Mas a mesma coisa aconteceu com a área de desenvolvimento. Assim, quando a gente criou a área de desenvolvimento, assim, começou com 2 pessoas. E a gente foi crescendo, enfim, nosso time hoje está super conseguindo trabalhar em vários produtos, né? E o time cresceu bastante também. Tem uma média de quantas pessoas? Hoje, um cenário de próprios e terceiros e todos os produtos que a gente atua, 24 pessoas trabalhando no time de desenvolvimento. Pô, legal. Legal demais, é um projeto cresceu grande. Bastante. Se começar com 2, assim, realmente cresce bastante. Sim. Isso foi uma coisa também muito incrível, assim, porque dá um friozinho na barriga, né? Assim, e é muito rápido, assim, as coisas foram crescendo muito rápido, e é justamente o ponto, assim, de como que eu consigo escalar tudo isso e manter a minha wiki atualizada, o meu padrão atualizado, fazendo sistema. Então, é difícil, é muito difícil. A operação disso tudo, assim, ela é complexa, não é trivial. E assim, de um time que começou com ali 2, 3 pessoas, cresceu para mais de 20, imagino que chegou um momento em que você precisou provar para a Suzano que estava dando certo e que valia investir mais na área. Não sei se isso aconteceu, mas eu imagino que precise. E como você conseguiu mensurar o que você estava fazendo estava dando certo ali? Isso é um ponto muito legal. E a área de desenvolvimento hoje na Suzano, ela fica ligada a uma estrutura chamada estratégia digital, tá? Que é justamente a gente ter uma área para olhar para estratégias dos nossos produtos, como que a gente escala os nossos produtos, como que a gente vende os nossos produtos e ajudar a gente em todo esse ecossistema. Então, foi muito em apoio junto com todos, né, assim, esse trabalho. Mas trazer a área de negócio e ninguém melhor do que a área que vai receber aquele sistema para mostrar a dor que eles têm no dia a dia, né? Então, assim, putz, isso aqui tá me incomodando assim, assim, assado, até a gente chegar com uma proposta de uma solução. E aí tá o valor. Porque a própria área fala, nossa, que legal, que incrível, isso me ajudou, enfim. Então, através dessa parceria, trazendo a área de negócio, né, para dentro, para a gente mapear os problemas, encontrar a solução em conjunto, assim, acho que é uma grande chave de sucesso para essa frente. Como eu falei, nem sempre tem um valor financeiro agregado, uma economia financeira, enfim, mas olhando para os processos, para a importância, o quanto isso é estratégico para a companhia,
é o que faz sentido. Então, todos os produtos que a gente faz têm um olhar e são priorizados por essa frente de estratégia digital. Tá? É porque eles não são para venda, né? Tipo, para você vender para clientes externos, né? Como é interno, eu imagino que talvez seja um pouco mais difícil de você mensurar o impacto que aquilo está causando, mas, ao mesmo tempo, não tem a preocupação de, não, eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho que chamar a atenção de cliente, né? Na verdade, está tudo interno ali, então talvez seja até mais fácil. Tá tudo interno mesmo? Tipo, existe algum sistema que vocês fazem externo? Que seja um site, mas vocês têm algum plano de fazer algo mais externo? Até onde você sabe ou pode falar? A gente hoje tem só o desenvolvimento interno, tá? Mas, assim, como todos os movimentos de mercado, a gente olha assim e se inspira no trabalho de que muitas grandes empresas estão fazendo assim também. Nós não temos hoje essa estrutura desenhada ou nada do tipo, não existe isso mapeado. Mas é algo que assim, eu olho Heitor, vejo com brilho nos olhos nesse cenário, assim, de que eventualmente existem sistemas, né, que são de comum uso com outras empresas, com outras frentes. Sistema de avaliação de funcionário, se fosse mais generalizado, talvez, por exemplo. Exatamente. Então, assim, existem ferramentas que são de comum uso, sim. Acho que existe essa, vamos dizer, possibilidade de estudo que hoje, ainda assim, a gente está Falando caminhando. nisso, e a visão de open source? Pô. Agora entrou. Não, assim, eu entendo que é complicado manter open source. E eu só quero ver, eu não sei se vocês já têm algum projeto open source, mas se vocês têm alguma visão, o que vocês têm disso, ou se tem muita burocracia para fazer algo assim? Não, assim, sobre burocracia não é um ponto, tá? Aí Heitor, sou muito fã da cultura open source e dessa frente, mas a gente precisa minimamente pensar e se preparar como que eu coloco e implemento um sistema open source dentro de uma companhia como a Suzano e como que eu torno isso sustentável, né? Porque assim, a hora que der um problema no código lá do open source, eventualmente, se aquilo for core do meu processo, eu não posso depender só da comunidade open source ali Você precisa conectada. manter o projeto internamente. Exatamente. Então, assim, existe, aí não estou falando da cultura open source em si, mas existe uma preferência nossa para recursos e plataformas as a service. Justamente por essa questão, assim, porque você está pegando um serviço. E não um software ali implementando, subindo um banco, DBA, create table, etc. Então, assim, é uma preferência para que a gente implemente as coisas mais serverless, mais como... Existem alguns serviços que você recomenda no esquema de SaaS ou são coisas mais enterprise? Eu estou pensando aqui agora. Comigo, assim, que eu tenha conhecimento, tá? Porque, como eu falei, assim, existem várias áreas, tem gente implementando alguns sistemas, né, nas áreas de negócio hoje. De verdade, não me vem nenhuma cabeça aqui agora de que a gente faça o uso, assim, tá? Mas vocês têm muita coisa que vocês fazem interno? Por exemplo, algumas bibliotecas que vocês utilizam, alguns serviços? Temos com a visão de bibliotecas, componentes, algo que tipo, a gente torne como reutilizável, assim. Então, a gente também tem uma frente que, eventualmente, componentes de um design system que a gente criou como padrão lá, a gente codeia ali componente, vou lá, torno ele um componente... Mas vocês já criaram um design system para uso interno? É isso, só que, assim, eu não queria chamar de um design system, porque um design system tem toda uma robustez, uma estrutura em cima disso. Está em estágios mais iniciais, mas ele está em estágios iniciais, mas o que é importante que a gente já está adotando, é que, eventualmente, cada componente que eu crio, eu já separo ele ali e coloco lá no design system e deixo ele no jeito para um próximo uso, assim. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, tá? Mas já é meio caminho andado. Já deixa muita coisa pronta. Só que assim, é o que eu falei, eu não queria chamar um design system, porque um design system é bem completo, robusto, enfim.
Acho que tem Precisa muitos... nascer de algum lugar. Isso, de isso, qualquer jeito. exato. Chama É de isso. mini design system. É isso. E aí a gente também conseguir como que, eventualmente, eu consigo dar um start num projeto do zero mais rápido, né? Putz, eu tenho lá 1, 2 sprints de setup, como que eu consigo transferir isso para meia sprint de setup? E sei lá. Então, há formas da gente pensar nesse contexto, assim, e tentar componentizar e Não, eu separar. acho legal. Eu vejo praticamente toda empresa, depois de certo nível, começar a se preocupar em fazer um design system para conseguir manter a mesma linguagem, para acelerar o desenvolvimento. E eu acho interessante vocês, mesmo com um desenvolvimento mais focado em produtos internos, já começarem a criar uma linguagem da Suzano para uso. Isso é bem Para interessante. facilitar, né, o desenvolvimento, porque o design system ele é muito mais para facilitar e agilizar o desenvolvimento. Então, tipo, manter quanto mais cedo você consistente. fizer, mais rápido vai ficar suas entregas, mais rápido vai ficar tudo. Né? É isso, sim. É um trabalho muito em conjunto com o nosso time de design, enfim. As pessoas... A ideia é que a gente crie, prototipe e componentize todas essas frentes. Muito bom. É isso. Bom, já chegando perto do encerramento, eu quero deixar um tempinho para você explicar e falar qualquer coisa que a gente não tenha tocado no assunto e dar um recadinho geral para a galera. Boa. Bom, pessoal, a gente falou sobre muita coisa hoje aqui, assim, muito processo, muita coisa que a gente tem na companhia, mas eu queria, se fosse para trazer um recado, assim, uma mensagem, eu queria deixar para as pessoas que estão iniciando a jornada, e principalmente quem inicia a jornada num local, um ambiente em que não vê ali uma prospecção de, putz, você é desenvolvedor, eu vou fazer o quê, né? Assim, como foi no meu caso lá. Então, assim, olhem para frente, embarquem, tem muito mercado, tem muita empresa precisando. Hoje o sistema é um core de grandes empresas, de startups a grandes corporações, a big techs, etc. Então, o mercado está precisando de muitos profissionais, então criem coragem, né? Assim, usem dessa coragem, dessa força para que a gente consiga ali, mais profissionais ingressando no mercado. Perfeito. Pô, E muito galera, massa. vocês gostaram do episódio, por favor, siga o Heitor nas redes sociais, dá uma olhadinha na Suzano. Eu acredito que se não tem vaga agora, uma hora vai ter. É uma isso, ótima empresa. Fiquem de olhos lá. Fiquem de olho. Hoje a gente não tem uma vaga em aberto, mas sempre que elas abrem, ficam lá disponíveis na página da Suzano. Perfeito. Boa. E siga a gente nas redes sociais. Exatamente. Por hoje, até É o isso. próximo episódio. Até o próximo isso. episódio, pessoal. Pá!